Olá, boa noite. Acusado de matar professor de Porto Calvo, que estava desaparecido desde a última sexta-feira, é preso. Ele é ex-aluno do professor e matou para roubar. Este é um dos destaques do Jornal do Estado. E veja também. Operação Sem Fronteiras. 3 suspeitos morrem em troca de tiros com a polícia e muitas armas e munições são apreendidas. Maceió está entre as 12 cidades alagoanas em estado de alerta de surto de dengue. A maior incidência está no bairro da Ponta Verde. Junho Violeta. Campanha alerta sobre a violência contra idosos. E veja aqui no JE como foi o clássico CSA-CRB pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Jornal do Estado está no ar. O Procon Maceió divulgou a pesquisa de preços dos produtos juninos. Júlia Oliveira traz as informações ao vivo para a gente. Boa noite, Júlia. Qual produto que tem mais variação aí de preço? Boa noite, Sabrina, a você e aos nossos telespectadores. O produto que apresentou a maior variação foram os vestidos matutos infantis, os adultos também. Mas os infantis, quanto mais estilizados, mais caros, em torno de 50 até 190 reais, viu, Sabrina? Eu estou aqui ao lado do Leandro Almeida, que é coordenador, diretor executivo do Procon Maceió. Ele vai nos falar um pouco mais. Boa noite, Leandro. Essa lista tem mais de 60 itens, é isso? Perfeitamente, são quase 60 itens que foram divulgados nessa pesquisa, de vestidos, como você bem falou, passando por gênero alimentício, descartáveis, tudo aquilo que é mais utilizado de consumido agora, nesse período junino, o Procon divulgou nessa lista. Então é importante aí para o consumidor já ter um direcionamento da onde ele vai comprar e o que comprar e o preço que vai estar oscilando de um produto para outro. E onde está disponível, Leandro? Bom, tá. A lista da pesquisa de preço é possível encontrar no site da Prefeitura, www.maceió.al.gov.br. Agora, além dessa ação aí, dessa lista, o Procon também vem realizando fiscalização com relação à compra de fogos. O que é importante observar? O que é que foi visto durante essa fiscalização, Leandro? Perfeitamente. Nas barracas da cidade que foram fiscalizadas, 5 delas foram autuadas porque estavam comercializando os produtos fora da validade ou sem rotulagem. Então é importante que os pais agora, na hora de comprar os fogos para os filhos, verifiquem a rotulagem do produto, a faixa etária indicativa para a criança e também a validade desse produto, para que não ocorra nenhum incidente com a criança nesse momento de festejos. Teve material apreendido, Leandro? Teve cerca de 120 itens fora da validade. Então, a importância aí o consumidor verificar sempre na hora de comprar a validade dos produtos. Ok, Leandro, muito obrigada pelas informações. É isso, viu, Sabrina? Devemos ficar atentos aos preços, mas, sobretudo, às orientações na caixa do produto, a faixa etária, como utilizar para evitar aí acidentes durante uma festa tão bonita que é o São João. Eu volto com você aí no estúdio. Isso mesmo, Júlia. Muito obrigada pela participação. Até amanhã. Operação Sem Fronteiras. 3 acusados foram mortos durante troca de tiros e muitas armas e munições foram apreendidas. A ação policial desarticulou uma quadrilha acusada de ter cometido 17 roubos a bancos e carros fortes, só este ano no estado. A quantidade assusta. Todo esse armamento era utilizado pelos criminosos e foi apreendido pela polícia. São 3 rifles calibre 44, um fuzil 762, 2 espingardas calibre 12, 3 revólveres calibre 38, além de munição, touca, luvas, grampos, coletes à prova de bala. 7 homens foram presos nas cidades de Canindé de São Francisco e Delmiro Gouveia. Outros 3 entraram em confronto com os policiais na zona rural de Piaçabuçu, morrendo na troca de tiros. Exatamente. Após as ações dessa organização criminosa em cima de carro forte, as explosões de carro forte e a sequência de explosões a banco, nós iniciamos uma investigação em março, onde em abril nós prendemos parte do grupo. Na quinta-feira à noite, início da madrugada da sexta, nós estouramos o esconderijo, onde lá se encontrava farta quantidade de explosivos utilizados em explosões e parte do armamento.
A Operação Sem Fronteiras foi deflagrada pela Polícia Civil de Alagoas e contou com a colaboração das polícias militar daqui e do estado de Sergipe. As equipes ainda apreenderam 4 veículos, cheques e dinheiro, esse inclusive danificado pelas explosões aos caixas eletrônicos. Só neste ano de 2018, a quadrilha teria feito 17 roubos a banco e carro forte em Alagoas. O grupo seria altamente perigoso, de atuação em vários estados do Nordeste. Uma organização que iria praticar novas ações criminosas, novas ações terroristas, porque quem usa explosivo como eles usam, já se pode se enquadrar como um terrorismo que, principalmente para os moradores dos municípios que são vítimas, porque é por isso que a segurança pública prioriza também este combate a esse tipo de crime. O dano para a gente, o real dano, o real prejuízo, é a sociedade local ficar sem banco, ficar num transtorno terrível em detrimento de ações criminosas como quadrilha como essas. Crime esclarecido. Ex-aluno confessa para a polícia ter executado o professor Edmilson da Silva para roubar uma moto. Segundo o acusado, a vítima teria reagido ao assalto. O professor estava desaparecido desde a última sexta-feira. Tiago dos Santos Silva, também conhecido como Tiago Vieira, foi preso por militares do 6º Batalhão. Segundo os policiais, Tiago confessou ter matado o professor Edmilson, de 32 anos, que estava desaparecido desde a última sexta-feira. O professor foi visto pela última vez quando seguia para o assentamento Marciap, em Porto Calvo, onde deixaria a moto dele e seguiria em um ônibus escolar até a escola Doutor Júlio Shoa, em Jacuípe. Ele também trabalhava como mototaxista. O corpo de Edmilson foi encontrado próximo à usina Santa Maria, zona rural de Porto Calvo, na manhã do domingo, com marcas de tiro na cabeça. O crime já está esclarecido, certo? Foi o Tiago e o Marquinhos, certo? Que é parceiro dele, né? Diz ele que são do PCC, né? E eles estão atuando na área, já vem há vários meses, roubando moto, roubando carro, em virtude de ter um tio e um primo preso. E disse que o advogado cobrou um valor alto, e ele tinha que roubar carro e moto, umas 15 motos, cada mês umas 15 motos para poder arrecadar dele para soltar eles. Ele já tem um homicídio e a família dele, lá Vieira, é conhecido já por violência lá na região norte. Atentado a irmãos gêmeos em Capela, crânio encontrado no Pontal do Peba, reeducando morto dentro do presídio e um furto inusitado em um mercadinho em Arapiraca. Acompanhe o nosso giro de notícias. 2 irmãos gêmeos de 19 anos sofreram um atentado a tiros ontem de manhã na porta da casa deles na cidade de Cajueiro. De acordo com a polícia militar, os criminosos bateram na porta das vítimas e em seguida atiraram nelas. Pelas imagens, conseguimos ver que um dos irmãos ficou gravemente ferido e apresentava hematomas no rosto. Um deles foi encaminhado ao Hospital Dr. José Vânio de Barros Moraes, em Capela. O outro irmão foi resgatado pela equipe médica aérea e encaminhado ao Hospital Geral do Estado. Um crânio humano foi encontrado neste domingo na praia do Pontal do Peba, em Piaçabuçu. A polícia foi acionada para fazer os primeiros levantamentos. Familiares da estudante Roberta Dias suspeitam que o crânio possa ser dela. Somente após exame será possível comprovar se os restos mortais são de Roberta. A estudante, que estava grávida, desapareceu em abril de 2012 em Penedo e até hoje o corpo não foi encontrado. No domingo também, um reeducando foi encontrado morto no presídio Ciridião Durval. Luan Isaías dos Santos, de 20 anos, estava com hematomas no rosto. Há suspeita de envenenamento, mas a Secretaria de Ressocialização e Inclusão Social apura a causa da morte. Ele cumpria pena por roubo a um transporte alternativo em 2015 e também roubo a carro. Em Arapiraca, um furto chamou a atenção. Pelas imagens do circuito interno, 2 homens de camisas listradas entram em um mercadinho. Um deles pega produtos, mas parece desistir. Depois os 2 conversam e, na primeira oportunidade, eles deixam o estabelecimento com vários produtos nas mãos, sem pagar nada. Ousados, né? Os vigilantes patrimoniais do estado participaram de uma reunião no Ministério Público com patrões. Sem acordo, decidiram continuar com a mobilização em busca de reajuste salarial. A paralisação dos vigilantes patrimoniais vai continuar. Isso porque, durante reunião no Ministério Público, o sindicato da categoria e os patrões não se acertaram. Os vigilantes não aceitaram a proposta. Desde
janeiro que a gente vem tentando negociar com os patrões. Os patrões continuam com a mesma proposta que se diga indecente para os trabalhadores, que é uma proposta querendo tirar o direito nosso, direito já conquistado há muitos anos, ao longo de 20 anos, como adicional noturno, intervalo de jornada, o feriado. Nós, o Sindicato Vigilante, não vamos aceitar e já dando em primeira mão aqui a vocês que nós vamos continuar essa semana a nossa mobilização, porque eles não tiveram a palavra deles, chegaram no Ministério Público e manteram a mesma proposta, e por isso que o sindicato já saiu de lá do Ministério Público determinado, a partir dessa semana, não vou dizer o dia, vamos continuar nossas paralisações nos bancos, nas indústrias e nos shoppings daqui de Maceió. A paralisação começou na sexta-feira passada. Algumas agências bancárias não funcionaram por conta da greve. A categoria reivindica reajuste salarial de 7%, aumento também no valor do ticket de alimentação e plano de saúde. De acordo com o sindicato, a greve deve se estender a todo o estado e, dependendo das negociações, os vigilantes de transporte de valores também podem aderir ao movimento. E funcionários da Eletrobras Distribuição Alagoas anunciaram no final da tarde de hoje que devem entrar em greve por tempo indeterminado a partir do dia 25 deste mês. A categoria segue em paralisação de 72 horas, que começou hoje. O motivo da greve é o processo de privatização pelo qual a empresa passa. A categoria também quer a saída do presidente Wilson Pinto Júnior. Mesmo com a paralisação, os serviços essenciais estão mantidos, mas a parte administrativa está parada. Falando em paralisação, os servidores da educação da cidade de Maribondo também paralisaram as atividades hoje para cobrar reajuste salarial. Amanhã a categoria definirá se vai ou não entrar em greve. Nós não conseguimos entrar em contato com a Secretaria de Educação da cidade. A lei federal que proíbe os nomes de pessoas vivas em logradouros públicos continua sendo ignorada em Maceió. A ordem judicial para a retirada dos nomes já tem cerca de 2 anos. A polêmica da retirada dos nomes de pessoas vivas de logradouros voltou à tona em Maceió. Em 2016, a Justiça determinou a retirada dos nomes, porém nada mudou até agora. O autor da ação foi este defensor público, que entrou na Justiça como cidadão questionando o descumprimento de uma lei federal. É uma determinação da Constituição do princípio da impessoalidade. Por quê? Para evitar que pessoas, jornalistas, médicos, advogados, se promovam em detrimento dos outros com o dinheiro público. O vereador Eduardo Canuto quer que a lei federal seja cumprida em Alagoas. Outro projeto de lei do vereador feito em 2017 pede para homenagear com o nome no viaduto no bairro de Mangabeiras, Aurino Malta, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Alagoas. A princípio, houve um entendimento com o prefeito e ele foi muito tranquilo em relação a isso, que era bom rever alguns nomes, era bom que a gente também desse e que a Câmara tivesse, como falei, já que ela quem discute a lei, que ela também tivesse protagonismo, porque tem muitos vereadores, muitas solicitações da comunidade de nomes que talvez em lugares específicos, assim como foi o do doutor Aurino Malta, que nós pudéssemos, através dessa lei que será apreciada na Câmara, que nós pudéssemos fazer algumas alterações. Segundo a Câmara de Vereadores de Maceió, o prefeito Rui Palmeira enviou aos vereadores sugestões de alguns nomes. Por exemplo, o viaduto Washington Luiz seria chamado na primeira lista de viaduto Nise da Silveira. As novas sugestões devem ser analisadas mais uma vez pela Casa. A Prefeitura informou que o projeto de lei passa por uma readequação jurídica para retornar à Câmara. A decisão da Justiça também atinge o nome da avenida jornalista Márcio Canuto, que é irmão do vereador que propôs a retirada do nome do ex-deputado João Lira do viaduto. A partir do momento dessa jurisprudência, percebe-se que poderá, sim, sem problema nenhum, alterar o nome do Márcio Canuto, qual eu, como família, e grandes amigos e legiões de fãs admiram. Mas se a lei tem que ser cumprida. Para Otoniel Pinheiro, é preciso retirar os nomes de pessoas vivas e fazer valer a determinação judicial. Não cabe mais recurso, não cabe mais um questionamento. Cabe só a Prefeitura cumprir a decisão e ponto final. Não tem essa de ficar mandando legislação, projeto para a Câmara aprovar, ou a Câmara está discutindo em sua autonomia e sua independência se aprova ou não a medida. É uma determinação judicial e tem que ser cumprida em ponto final.
Pois é, se é lei, tem que ser cumprida. No próximo bloco, campanha Junho Violeta alerta sobre a violência contra idosos. E veja também, bairro da Ponta Verde, em Maceió, registra índices elevados de notificações.